Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 20. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2014. O 20º arco de Invencível é chamado originalmente de Friends, ou numa tradução, Amigos. E aqui é o desenvolvimento da traição que começou no volume anterior por um amigo de Mark. E se não bastasse, ele passa por outro tipo de ataque. É um momento de mudança de status para o mundo do Invencível. O volume 20 contém as edições de número 109 até a 114, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro, depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Mark preso no outro universo. Na sua frente estavam os corpos da sua contraparte maligna, dos cientistas e de Angstrom Levy, todos mortos pelo robô. E para piorar, a versão dessa realidade do General Craig estava batendo na porta nesse momento. Rapidamente, Mark usa a sua super velocidade para trocar de trajes com o Invencível maligno, além de cortar o seu cabelo com o estilo moicano, fingindo assim que era o próprio Imperador Mark, o Invencível dessa realidade. Mark diz que os seres do outro universo mataram Angstrom Levy e os cientistas, e o robô fugiu, mas ele conseguiu pelo menos matar o Invencível. E agora ele exige que uma máquina capaz de gerar portais dimensionais seja construída, para que ele possa usá-la para ir atrás do robô. Na verdade, Mark queria voltar para casa. Assim, ele tem uma ideia e vai para a versão dessa realidade da base da Tropa Jovem, onde ele encontra a versão dessa realidade do robô, que aqui ainda era aquele homem deformado que vivia dependente de um tubo e atendia pelo nome de Rudy. Rudy acredita que aquele era o Imperador Mark, mas o Invencível explica toda a situação e pede ajuda. E por odiar o Imperador, ao ver que realmente estava diante de um Mark de outro universo, Rudy decide ajudar. Dessa forma, Mark e Rudy vão para a base dos Viltrumitas, apresentando Rudy como um cientista convocado para finalizar o projeto de copiar os poderes de Angstrom Levy. Enquanto Rudy prepara tudo para começar a produção da máquina de portais, ele explica o que o Invencível dessa realidade fez. Aparentemente, esse Invencível teve uma vida parecida com a de Mark, até que o Omni-Man decidiu recrutá-lo para a causa Viltrumita. E diferente de Mark, o Invencível desse universo não só aceitou se juntar ao Império, como pensou que os heróis da Terra iriam ajudá-lo a dominar o planeta. Mas eles não fizeram isso. O Invencível matou então Hexplosão, e as coisas foram de mal a pior, terminando com o Mark dessa realidade matando também a própria Eve Atômica. A produção dos portais continua, e dias se passam. Eles voltaram para a base da Tropa Jovem, onde Rudy se sentia mais seguro para continuar o trabalho. Tudo estava avançando bem, o trabalho terminaria em menos de um ano, mas tem um problema além disso. Rudy não tem absolutamente nenhum incentivo para ajudar Mark. Mesmo que Rudy siga em frente e ajude Mark, ele não sabe como isso pode beneficiar a sua própria realidade. Na verdade, para o robô, era até mais vantajoso esse Mark ficar nesse universo, já que ele estava fingindo ser o Imperador. Então ele poderia manipular todos aqueles Viltrumitas. Assim, Mark tem uma ideia. Ele vai até o Mauler dessa realidade. Nesse universo, os Viltrumitas impossibilitaram o Mauler de continuar os seus experimentos, então ele não tem os seus clones aqui. E quando Mark explica a situação, o Mauler aceita ajudá-los em troca de criar os seus próprios clones. Desse jeito, o Mauler cria um clone do corpo do próprio Mark para transferir a mente de Rudy para esse corpo. Da mesma forma que o próprio Rudy da sua realidade fez com o Hexplosão. Com isso, o Rudy se tornaria basicamente uma nova versão do Invencível e poderia assumir o comando do Império, enquanto Mark volta para casa. Dessa forma, com tudo certo, nos próximos meses, Rudy continuou trabalhando no portal, enquanto o Mauler trabalhava na clonagem.
Já Mark, ainda fingindo ser o invencível daquela realidade, se comunica com os Viltrumitas e diz que estava sendo obrigado a permanecer na base da tropa jovem para evitar que Rude destruísse a máquina. E ordena que os Viltrumitas não façam nada a respeito até que tudo seja finalizado. Tudo isso era para evitar que os Viltrumitas tentassem um resgate. Assim, depois de alguns meses, a máquina dimensional e a clonagem estavam prontas. O Mauler começa o processo para copiar a mente de Rude para o corpo clonado de Mark. O problema é que mesmo que Mark tenha falado para eles não interferirem, os Viltrumitas decidiram agir. E junto deles estava a versão dessa realidade da Garota Monstro, que aqui se tornou um bebê de tanto usar os seus poderes. E por consequência, a sua contraparte era um monstro imenso agora. Felizmente, antes que a base fosse completamente destruída pela Garota Monstro, o processo de transferência de mentes é finalizado. E Rude agora estava no corpo do clone, enquanto o seu corpo original é esmagado pelos destroços. Mark então rapidamente usa o portal para voltar para casa, deixando finalmente aquele universo. Enquanto Rude, agora como invencível daquela realidade, vai até os Viltrumitas, pronto para começar a sua empreitada de mudar completamente aquele império. Com tudo resolvido, Mark consegue voltar para o seu universo. E aparentemente nada aconteceu, tudo parecia igual. Então Mark volta para casa e ali ele encontra Eve. Acontece que Mark ficou meses preso no outro universo, então Eve já estava com a gravidez bem avançada nesse momento, com quase 9 meses de gestação. Segundo Eve, o robô disse que Mark morreu no outro universo, o que claramente não é verdade. Mas isso não é o que importa para ela agora. Acontece que Mark perdeu praticamente toda a gravidez de Eve, e mesmo com Eve implorando para ele não ir atrás de Angstrom Levy, ele foi. E ficou meses fora, como ela temia. Eve ficou de luto, com medo de ter que criar o seu filho sozinha. E Mark sempre agia desse jeito, impulsivo. E se Mark continuasse a agir daquela forma, essa seria a sua vida para sempre. Uma vida temendo pela segurança do seu futuro marido e com seu filho constantemente longe do pai, que pode ficar meses ou até anos desaparecido. O robô disse que Mark matou Angstrom, mas foi atacado pelos Viltrumitas do outro universo. E só pelo horror de ouvir essa história, Eve quase perdeu seu bebê. Ela não aguentava mais. E mesmo que Mark esteja vivo e de volta, ela tomou uma decisão. Eve vai ter o seu bebê sozinha. E assim, Eve decide terminar o seu relacionamento com Mark. Mark fica arrasado. Mas vendo que não tinha o que argumentar nesse momento, e ainda preocupado com o que o robô possa estar planejando, Mark aceita essa decisão, pedindo apenas para Eve para ir para algum lugar seguro o mais rápido possível, um lugar onde o robô não possa encontrá-la. Assim, Mark sai de casa, voando pelos céus, triste, arrasado com o que acabou de acontecer. Mas, mesmo afetado, ele não tem tempo para lamentar, porque quem aparece na sua frente nesse momento é Anissa. Acontece que Anissa estava de olho em Mark há algum tempo, então ela logo percebeu quando ele finalmente voltou. A missão dos Viltrumitas na Terra é procriar, e mesmo com o Nolan assumindo a liderança dos Viltrumitas, isso não mudou. Mas enquanto os homens estão conseguindo realizar essa missão com eficiência, Anissa simplesmente se recusa a ter relações com os terráqueos. Então Anissa escolheu Mark. Ela quer ter um filho com Mark Grayson. Obviamente Mark se recusa. Ele acabou de terminar um relacionamento e pode nunca ver o próprio filho. Fora que ele não está nem um pouco interessado em Anissa. Mas Anissa não aceita um não como resposta. E se Mark não vai fazer por bem, vai fazer por mal. Dessa forma, Mark e Anissa lutam, mas mesmo que Mark tenha ficado mais forte desde a primeira vez que eles se enfrentaram, Anissa ainda é bastante poderosa. E mesmo ela sendo golpeada também, ela resiste e o golpeia de volta com toda a força. Até que ela consegue imobilizar Mark. Desse jeito, Anissa começa a tocar em Mark, o estimulando.
E com o estímulo físico e visual, e mesmo ele resistindo, Anissa rapidamente abusa de Mark. E depois de cumprir a sua missão com Mark, Anissa vai embora, deixando para trás um Mark Grayson totalmente abalado. Depois de tudo isso, Mark vai para a Agência de Defesa Global, onde conta para Cecil tudo o que aconteceu no outro universo, e Cecil acredita em Mark. Apesar de Rex não ter feito nenhum movimento suspeito ainda, ele realmente pediu acesso aos protocolos de emergência da Agência de Defesa Global, o que Cecil concedeu sem maiores problemas pela posição de Rex como principal coordenador das equipes de super-heróis. Mark ainda comenta que Rex e Amanda ficaram presos na dimensão dos Flaxans por mais tempo do que eles imaginam, e esse período na outra dimensão pode ter mudado ou até mesmo corrompido Rex. É aí que o robô aparece, confirmando que eles ficaram na dimensão dos Flaxans por quase 1000 anos. A princípio, o robô age realmente como se tivesse visto Mark sendo morto pelos Viltrumitas do outro universo, mas Mark o confronta. Ele sabe que o robô pretende dominar todo o planeta. Cecil tenta acalmar a situação, e diante das acusações de Mark e das atitudes suspeitas de Rex, Cecil estava pronto para retirar os acessos privilegiados do robô. Então, sem mais opção, o robô começa o seu plano. Rex ativa a sua arma sonora que afeta o Invencível e rapidamente ele corta a garganta de Cecil. E, pisoteando a sua cabeça, o robô cruelmente mata Cecil Stedman. Rex diz que não queria ter chegado a isso, mas eles não lhe deixaram escolha. Furioso, Mark avança para cima do robô e, mesmo enfraquecido pelo ataque sonoro, ele consegue golpear e destruí-lo. Mas claro que aquele era só um autômato. E mesmo com o robô todo destroçado, mesmo assim Rex se comunica com Mark, dizendo que sabe qual é a outra fraqueza do Invencível. O robô estava na casa da família Grayson, com um novo autômato, maior e mais forte. E quando Mark chega voando, desesperado, ele conta para Eve sobre o assassinato de Cecil. Mesmo assim, Rex tenta convencer Mark a se juntar a ele, a confiar nele como Mark confiou no Dinossauros. Segundo Rex, o mundo está um caos, cheio de fome, pobreza, violência e miséria. Mas se ele comandasse o planeta, ele conseguiria resolver tudo isso, como ele fez na dimensão dos Flaxans. Mas Mark não aceita. Para ele, Rex ficou louco e precisa ser parado. Só que diante dessa recusa, o robô toma medidas drásticas. Eve tenta escapar dali, mas o robô a segura, prendendo a sua perna com um gancho. E quando Mark tenta enfrentá-lo, ao dar um soco naquele autômato, uma onda sonora é emitida que o afeta. Rex projetou aqueles novos autômatos justamente com essa arma contra o Invencível. Contra todos os Viltrumitas, na verdade. Porque esses novos autômatos são feitos de titânio temperado, com a mesma tecnologia da arma sonora. Então, quanto mais o Invencível acertar aquele autômato, mais forte vai ser a onda sonora, o que pode até matá-lo. Enquanto isso, Eve tenta se soltar, não acreditando que Rex estava fazendo aquilo. Mas sem se importar com Eve, Rex simplesmente puxa o seu gancho, arrancando a perna da Eve atômica. Rex sabia que, agora com o Mark de volta, a única forma de atingi-lo era através de Eve e do seu filho. Eve, mesmo agonizando de dor, usa os seus poderes para esmagar o crânio do autômato. Mas isso não é suficiente para derrubar o robô, que atira uma bomba que simplesmente explode toda a casa. Mark consegue proteger Eve e sai voando dali, enquanto o autômato usa o transportador que era de Cecil para voltar para sua verdadeira base, a sala secreta do satélite espacial dos Guardiões do Globo. Rex admite que foi besteira deixar Mark vivo na outra realidade. Ele deveria ter previsto que o Invencível daria um jeito de voltar. E diante dessa situação, ele vai precisar adiantar os seus planos. Dessa forma, Rex declara que é hora de começar a carnificina. Mark pede para Eve usar os seus poderes para gerar um campo de força entre eles.
e Eve hesita, com medo de perder o bebê. Mas se ela não fizesse isso, ela e o bebê morreriam. Assim, Mark leva Eve até o espaço, para a nave dos Viltrumitas, onde Nolan se surpreende ao ver o estado de Eve e Mark pedindo ajuda. Na Agência de Defesa Global, o agente Donald fica chocado ao encontrar o corpo sem vida de Cecil. Ele chega a pensar que isso foi obra do Invencível, mas o robô aparece atrás dele. Nesse momento, Rex envia vários autômatos para a Terra. Na sua barbearia, o Sansão Negro é pego de surpresa e é assassinado pelo robô com um poderoso raio que o corta ao meio. O elefante, que já estava trabalhando ali, tenta fugir e assume a sua forma humana para tentar se disfarçar, mas não dá certo e ele também é morto pelo robô. Na estação espacial, Rex chama por Amanda e tenta conversar com ela primeiro. Ele conta que pretendia fazer com a Terra o mesmo que eles fizeram na dimensão dos Flaxans. Ou seja, ele queria dominar a Terra e torná-la numa utopia. Mas diferente da dimensão dos Flaxans, que era um mundo oprimido pelos Axals, a Terra não vive uma opressão. O que significa que Rex vai sofrer a oposição de todos, incluindo dos seus aliados. Rex sabia disso e, sem Amanda perceber, os seus autômatos já estavam na Terra, matando os Guardiões do Globo. Ele mata primeiro o Kid Thor ao destruir o seu martelo. Na sequência, ele mata a nocaute. O Yeti fica gravemente ferido, mas escapa com a ajuda da Pegasus. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito do Supermorfo, que é morto ao ter o seu coração, o seu núcleo, esmagado por Rex. Na Agência de Defesa Global, Rex enfrenta Donald e os Reanimen. E mesmo que Rex tenha incorporado a tecnologia do próprio D.A. Sinclair nos seus novos autômatos, não era o suficiente. Mas ele também incorporou nos autômatos a mesma tecnologia da bomba que destruiu Las Vegas, já que foi o próprio robô quem trabalhou na reconstrução da cidade depois disso. Ele sabia como tudo aquilo funcionava. Sendo assim, o robô explode e destrói todo o Pentágono. Apenas Donald sobrevive, ejetando a sua própria cabeça do resto do seu corpo. A conversa entre Rex e Amanda é interrompida quando Amanda se transforma em monstro e protege Rex de tiros dados pelo Best Tiger. Amanda não sabia o que estava acontecendo, mas Best Tiger não sabia disso e é pego de surpresa por ela defender Rex. Sendo assim, Best Tiger bate em retirada. A princípio, Amanda não entende o que aconteceu, mas logo ela encaixa as peças. Toda aquela conversa era uma distração, porque Rex já colocou o seu plano de dominação em prática e estava eliminando todos os que estavam se opondo a ele. Amanda então entende que tudo o que Monax lhe contou era verdade. Nesse momento, Rex admite que realmente ordenou a morte dos Axals, incluindo o filho de Amanda, Monax. Porque Rex sempre foi capaz de fazer o que era necessário para concluir os seus objetivos, não importando o quão horríveis eram as suas ações. Mas para ele, os fins justificam os meios. E ele estava disposto a fazer isso com a Terra. Rex queria Amanda ao seu lado, mas ela se recusa. Ela estava arrasada ao ver o monstro que Rex se tornou. E já esperando que não teria Amanda ao seu lado, Rex manda os seus autômatos a segurarem e ele a beija, dizendo que, apesar de tudo, ele sempre vai amá-la. Com isso dito, a garota monstro é jogada para fora da estação espacial para morrer sufocada no vácuo do espaço. O próximo a ser atacado é Brit e a sua família. Então rapidamente Brit coloca Jessica numa espécie de cápsula de fuga que a levaria para um local seguro. E Brit aproveita a invulnerabilidade do pequeno Brit Jr. para pegar o robô de surpresa, atirando o filho contra o robô, destruindo o autômato. Dessa forma, Brit sobrevive e vai ao encontro de Jessica. Rex reflete sobre o seu fracasso na eliminação de Brit, e ele culpa essa falha pela distração na sua mente pelo que acabou de fazer com Amanda. Mas no espaço, a agora inconsciente garota monstro é resgatada por Anissa. Na nave Viltrumita, Mark esperava o tratamento de Eve quando Sherry aparece,
carregando a sua filha recém-nascida. Eles conseguiram salvar o seu bebê, mas Eve ainda continuava em cirurgia numa situação crítica. Ela perdeu a perna e muito sangue. Sendo assim, Sherry decide deixar a criança com Mark nesse momento. E enquanto ele admira a sua garotinha, Mark comenta como a vida daquela menina vai ser uma verdadeira bagunça. E no meio disso tudo, pelo menos um alívio. A cirurgia terminou e Eve foi salva. A primeira coisa que Eve quer é segurar sua filha. E apesar das circunstâncias, aquele era um momento feliz, pelo menos para Eve, que decide até mesmo esquecer da ideia de se separar de Mark e tenta abraçá-lo. Mas Mark se sente mal. Não porque ele não quer ficar com ela, mas pelo trauma do que aconteceu com Anissa. Dessa forma, um ainda abalado Mark deixa Eve com a sua filha e sai dali. Mark fala com seu pai e Nolan o leva até a garota monstro, sendo tratada pelos médicos da nave. Ela sobreviveu, mas sofreu muitos danos cerebrais. Felizmente, a sua forma de monstro tem fortes fatores regenerativos, então juntando isso com a tecnologia Viltrumita, Amanda deve estar recuperada em breve. Anissa aparece, relatando para Nolan que localizaram a estação espacial de Rex, e eles estavam aguardando as ordens agora. Então Nolan pergunta qual é a opinião de Mark sobre isso, já que Mark e Rex eram amigos. Mas Mark não reconhece mais o robô. Aquele não era mais o Rex que ele conheceu, então ele é a favor de um ataque. A única coisa que estava incomodando Mark naquele momento era a presença de Anissa. O problema, na verdade, é que antes que eles possam fazer qualquer coisa, um dos autômatos do robô chega na Lua. Ele sabe que Amanda foi encontrada e está sendo tratada pelos Viltrumitas. Mas Rex está ali para conversar com eles, porque ele diz que está fazendo tudo aquilo pelo bem da Terra, para tornar aquele mundo um lugar melhor. Ele sabe que o principal objetivo dos Viltrumitas é a repopulação do seu povo. Eles estão procriando com os terráqueos para gerarem novos Viltrumitas. Mas no meio dessa conversa, o robô para de falar. Ele, talvez pela primeira vez na vida, está tendo problemas em fazer tantas tarefas ao mesmo tempo. Isso porque, enquanto ele estava ali conversando com os Viltrumitas, o robô também estava enfrentando e eliminando o Doutor Sísmico e as criaturas do subterrâneo. Ele também atacou o Imortal e a Duplicate, que conseguiram escapar com os seus filhos. Enquanto ele também coordena D.A. Sinclair e outros cientistas na produção de mais autômatos. Enquanto o verdadeiro Rex tem um encontro com o próprio presidente dos Estados Unidos. Enfim, ele consegue organizar a sua atenção e volta para conversar com os Viltrumitas. Rex acredita que os seus objetivos se alinham com os objetivos deles. Fora que uma luta entre eles, mesmo que termine com a vitória dos Viltrumitas, com certeza vai acabar com várias baixas entre os próprios Viltrumitas, o que vai abalar ainda mais a repopulação da espécie. Sendo assim, o robô propõe, pelo bem da atual causa Viltrumita, que eles trabalhem juntos. Enquanto isso, Mark volta para o quarto onde Eve e a bebê estavam. E ele promete que sempre vai ficar ao lado delas a partir de agora, as protegendo. Mas Eve não é uma garota indefesa. Ela é a Eve atômica. E tem sido uma super-heroína por mais tempo que o próprio Mark. Ela, na verdade, ficou furiosa pela sua obsessão, não por ficar sozinha. Ele foi para outro universo e arriscou a sua própria vida por um palpite. Ele achava que Angstrom Levy iria atacar mais alguma vez. Ele abandonou Eve e a sua filha por um talvez. E é só isso que ela pede, para não fazer as coisas por impulso. Mas a ameaça do robô não é um talvez. Aquilo é real. E por isso o Invencível precisa entrar em ação agora. E é a própria Eve que agora pode e usa os seus poderes para restaurar o uniforme de Mark, o mandando ir e salvar o mundo. Imediatamente, o Invencível se junta aos Viltrumitas e parte para cima do robô. Mas ele é parado pelo próprio Nolan. Acontece que Nolan concordou em não se opor a Rex.
Enquanto aquela conversa acontecia, Rex assumiu o lugar de Cecil como diretor da Agência de Defesa Global e também fez um acordo com todos os maiores líderes mundiais. Rex foi assumindo o controle das coisas, ou eliminando qualquer um que seria uma oposição a ele. Nolan, como o imperador dos Viltrumitas, é obrigado a ver o que é melhor para o seu povo, e se opor a Rex naquele momento seria um risco que, no seu ponto de vista, não valia a pena. E se Rex realmente conseguir transformar a Terra num mundo mais pacífico, isso só traria benefícios para os Viltrumitas também. Mas Mark não concorda. Não depois de ver o que Rex fez com ele, com Cecil e principalmente com Eve. Dessa forma, mesmo sem o apoio do pai ou dos Viltrumitas, o Invencível parte dali para enfrentar o robô sozinho. Enquanto isso, Brit e o agente Donald reuniram os membros ainda vivos dos Guardiões do Globo. Além deles, ali estavam Zandale, Kabumerang, Le Brusier, El Chupacabra, Outrun, Pegasus e o ainda ferido, mas se recuperando, Yeti. Donald relata o que tem acontecido. Best Tiger, Garota Monstro, Imortal e Duplicate estão desaparecidos. Os ativistas estão trabalhando para o robô. Já os Capes e os seus empregadores não sabem ainda o que está acontecendo, e eles não conseguiram contato com o Homem-Lobo. Então começam a pensar no que fazer a seguir. Mas, de repente, o planejamento é interrompido porque o robô encontrou a sua base secreta. Ele os encontrou graças a Zandale Randolph, que aderiu à causa de Rex e traiu os Guardiões do Globo. Zandale era um traidor. Dessa forma, mesmo todos tentando resistir, todos os heróis são capturados, com exceção da cabeça de Donald, que consegue fugir. Enquanto isso, num pentágono em reconstrução, Mark confronta Rex. Apesar da sua força, Mark não consegue fazer nada por causa dos autômatos equipados com a arma sônica. Rex chama Mark de hipócrita por se opor a ele, sendo que ele libertou e ajudou dinossauros na sua ideia de ajudar o mundo. Mas Mark afirma que a ideia com os dinossauros era salvar o mundo e não tomar controle dele. Rex poderia ter matado Mark e Eve quando quisesse, mas não quis, porque apesar de tudo, ele gostava dos dois e os considerava amigos. Inclusive, ele até mesmo considerou transportar Mark de volta para outra realidade, mas ele não consegue mais, porque aparentemente a tecnologia de portais multiversais que ele tinha deixou de funcionar sem a existência de Angstrom Levy. De qualquer forma, em apenas 6 horas desde que ele tomou o controle, Rex evitou cerca de 9.000 mortes. Ele melhorou o sistema e mudou a forma de combate ao crime. Inclusive, ele já prendeu criminosos há muito tempo procurados, como o Titã, o Louva-a-Deus Assassino e até o Mauler. Então, o que Mark se refere como loucura, Rex vê como aprimoramento. Rex também diz que não quer dominar o mundo. Ele está assumindo o controle das coisas, mas pretende fazer isso sem divulgação. A população vai só ver as melhorias. Rex não pretende levar créditos ou culpa pelas coisas. As pessoas nem vão saber quem ele é. Ou seja, resumindo de forma mais simplificada, Rex, para todos os fins, era o herói daquela história. E se Mark de alguma forma conseguir matá-lo, ele vai ser o vilão. Rex gosta de Mark e gosta de Eve e quer que os dois vivam vidas longas junto da sua recém-nascida filha. Mas se o Invencível se opor, Rex vai matá-los. Sendo assim, depois de todas essas explicações, Rex pergunta o que Mark vai fazer agora. Pouco tempo depois, os Viltrumitas levam a ainda inconsciente Garota Monstro para a Agência de Defesa Global, enquanto os agentes levam os capturados Guardiões do Globo, e Monax vê tudo isso. Enquanto isso acontecia, os noticiários relatam que, logo, o presidente dos Estados Unidos realizaria uma coletiva de imprensa para revelar a nova iniciativa da Agência de Defesa Global para o mundo todo. Assim, Mark volta para a nave Viltrumita, ao encontro de Eve e da sua filha. E quando Eve pergunta como foi, Mark apenas responde que Rex venceu. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história.
O volume 20 de Invencível é um dos melhores arcos de toda a saga. É um dos grandes chacoalhões da série, assim como foram outros pelo caminho até aqui, mas esse é o que mexe a série e a encaminha para um direcionamento final. É uma grande mudança de status quo para todos os personagens que conhecemos até agora. O roteiro é muito bem escrito, trazendo temas pesados no meio, até mesmo um abuso, e termina num tom até pessimista, como se o vilão venceu no final. É o Guerra Infinita do Invencível aqui. A narrativa é muito boa também, e é na arte padrão da série principal. De qualquer forma, esse foi o volume 20, de 25 no total. Então, em mais 5 partes, a gente chega no final. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.